Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like aí para o vídeo ser mostrado para mais e mais pessoas. Hoje nós vamos ler o livro de Daniel, estamos começando aí essa nossa jornada. O livro não é um livro muito extenso, apesar de conter fatos importantíssimos. Daniel foi um profeta que profetizou coisas que iriam acontecer séculos depois dele e que realmente aconteceram. É um livro interessantíssimo, é um livro que mostra de fé, é um livro que mostra de confiança, porque ele confiou 100% que o Senhor estava ali para provê-lo, e é o que a gente vai estar vendo aqui. Ele tem muito para nos ensinar. Bora começar a leitura? Bora. É um livro que eu gosto bastante e eu tenho certeza que ainda não conhece o livro de Daniel vai se apaixonar. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, Daniel na Babilônia. Para quem não sabe, Daniel, ele foi levado para o cativeiro da Babilônia. E é nesse cativeiro que é narrado toda a história, tá bom, gente? Tudo acontece lá na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e o sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa dos tesouros de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse algum dos israelitas, da família real e da nobreza. Os jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe para uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, e Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: "Tenho medo do rei, meu senhor. O meu senhor que determinou a comida e a bebida a vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês." Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: "Peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir." Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Aqui é que nasceu o famoso jejum de Daniel, que muita gente costuma fazer, muita gente costuma, tá deixando de comer carne, deixando de comer várias coisas e comendo apenas legumes. Aqui é que nasceu esse famoso jejum de Daniel. Versículo 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passariam a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Quer dizer, Daniel continuou ali servindo, né? Capítulo 2.
O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. E por isso o rei convocou os magos e encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se aproximaram ao rei, este lhe disse: tive um sonho que me perturba. Quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta os sonhos aos seus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e os interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua intenção. Mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o sonho a seus servos e nós os interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encantadores. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles pediu que rogassem a Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado e Daniel, de noite, numa visão, Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço, te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Olha que lindo isso, gente. Ele foi ao encontro de Deus, pediu que Deus revelasse algo que era, como os próprios magos tinham dito, nenhum homem poderia. E Deus, ele confiou tanto em Deus e Deus fez a revelação para ele. É muito lindo isso, né? Esse versículo, ele fala muito, muito da confiança, né? Ele confiou tanto para comida quanto para poder o sonho ser revelado. Porque ele confiava que ficar sem comer, ele estaria saudável. E isso, gente, às vezes a gente não entrega a vida para Deus totalmente por falta de confiança. Às vezes a gente está numa situação difícil, numa situação complicada e não entrega ali para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me estabeleça, que o Senhor me mantenha diante dessa situação, como Daniel fez. Porque
Ele sabia que ele poderia ficar fraco se ele comesse apenas os legumes, só que ele confiava em Deus a ponto de saber: Senhor, eu vou comer apenas legumes, eu preciso parecer mais saudável do que qualquer outra pessoa que estiver naquele reino, comendo tudo do bom e do melhor. Então ele confiou que Deus estaria suprindo ali as necessidades fisiológicas, as necessidades físicas, tudo dele. E é isso que muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem confiar em Deus e falar: olha, eu tenho uma situação e eu preciso que o Senhor realmente estabeleça nessa situação a minha vitória, estabeleça nessa situação que eu me sobressaia. Eu estou confiando 100% no Senhor. E aqui Daniel, mais uma vez, confiou em Deus, dizendo que ele precisava da interpretação do sonho. Ele precisava disso. E que Deus tinha poder. E aqui, nessa parte, mostra todo o poder de Deus, né? Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Isso daqui resumidamente mostra todo o poder de Deus, né? É muito lindo esse versículo, muito perfeito. Daniel interpreta o sonho. Versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Gente, aqui é Daniel dando a glória a Deus. Daniel não chegou para o rei e disse assim: esses magos seus aí não podem não, mas eu posso. Não, ele foi claro aqui. Daniel, no versículo 28, ele foi claro. A glória é de Deus, não dele. A revelação vem de Deus e não do homem. O que as pessoas confundem muito é que acham que são os profetas que fazem as revelações. Não, a revelação vem de Deus, nunca do homem. Nós não somos capazes de revelar absolutamente nada nesse mundo. Então vamos lá. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Olha só, aqui ele deu a glória a Deus. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavam deitado foram as seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e adiante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés na parte de ferro e na parte de barro. Eram parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro e o barro e o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e ergueu-se a terra toda.
foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Ó Deus dos céus, concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino de bronze que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram de parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força de ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio das mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhes fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Quer dizer, Daniel ali, com a ajuda de Deus, provou quem era o Deus dos deuses, né? Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, o pedido de Daniel ao rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel saiu de ser morto para a corte do rei, né? Olha como o poder de Deus é grande. Nós vemos, aliás, aqui na Bíblia a gente vê inúmeras passagens, né, de pessoas que saem de uma situação terrível, como José, que estava na cadeia e foi para a corte. São coisas para que provam pra gente fielmente como que você pode sair ali do nada, da pior situação da sua vida, porque ele saiu, ele ia ser morto, para ir para a corte do rei. E aí, o poder de Deus é tão forte, é tão marcante dentro da Bíblia que a gente não vê um caso, a gente vê vários casos em que várias pessoas que eram fiéis a Deus, várias pessoas que se mantinham ali fortes e acreditavam no poder de Deus, saíram do nada, do problema e atingiram o melhor que se poderia ter, né? Vamos começar aqui, capítulo 3. A imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,60 metros de largura e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistradores, todas as autoridades das províncias para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistradores e todas as autoridades das províncias, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do
saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente tirado numa fornalha em chamas. Aí a gente pensa assim, gente, ele teve a prova de quem era o Deus dos deuses, através de Daniel. Só aquilo já era suficiente para ele querer saber mais, concordam? Para ele querer saber mais desse Deus, quem era esse Deus de Daniel, e para ele entender que ele jamais poderia fazer uma estátua dele mesmo e querer que as pessoas adorassem ele mesmo. Mas, se ele não fizesse isso, a glória de Deus não seria ainda mais resplandecida, não seria ainda maior, porque é através dessas pessoas, desse rei, por exemplo, que a glória de Deus se torna ainda maior, porque a prova de que Deus é tão poderoso vai vir agora, gente, agora. Por isso, aí ele diz, né? Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos. Ó rei, não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Quer dizer, todo lugar tem fofoqueiro, né, gente? Fofoqueiro não é uma coisa nova, né? Fofoqueiro já é uma coisa bem antiga, né? Aqui na Bíblia a gente vê vários casos também de fofoca, né? Mas esse daqui, ele é típico, esse caso. Quer dizer, eles não perderam tempo de ir lá falar pro rei que os judeus, né, estavam indo contra. Deixa eu só anotar aqui o versículo. Pegar aqui, peraí. Vamos lá. Versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Chega a ser até uma pergunta meio, né? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Aqui, Nabucodonosor coloca Deus à prova, né? Ele já sabia do poder de Deus, né? Mas ele coloca literalmente Deus à prova nesse versículo. Não somente Deus aqui, né? Nabucodonosor coloca Deus à prova, mas ele está colocando principalmente... Mas Deus está colocando à prova os três, porque aqui vocês concordam que por muito menos às vezes a gente arrega, né? Às vezes a gente de medo, a gente arrega de fazer alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu não vou largar determinada coisa para seguir a Deus. Eu não sei, isso não vai dar certo. Por muito menos, não precisa falar que vai tacar a gente na fornalha, né? Por coisas muito menos, por causa de ganhar um pouco menos, você não deixa o seu emprego para ter mais tempo para servir a Deus, às vezes por coisas muito menores. Agora imagina falar para você que vão te tacar numa fornalha.
Se você não ajoelhar lá e rezar para os deuses lá, muita gente, com certeza, não precisaria, aliás, já teriam obedecido na primeira ordem, né? Não teriam nem, tipo, não sei, acho que eu vou dar uma insistida aqui, vou me fazer de boba aqui. Não, já teriam obedecido na primeira ordem. Já teriam na hora obedecido, porque o medo seria muito maior do que a fé em Deus. E eles não arregam, quer ver? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quer dizer, eles foram firmes na decisão deles. Não importa se isso vai custar a nossa vida, não importa. Nós temos fé que Deus vai nos livrar, mas se não acontecer, independente de qualquer coisa, nós não negaremos a nossa fé em Deus. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Imagina a cara do rei, né? Imagina você desafiando a maior autoridade do mundo naquele momento. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que todos os soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha. Olha o que está escrito aqui na extraordinariamente quente, ou seja, foi aquecida 7 vezes mais. Ele não mandou simplesmente botar fogo, porque o ser humano já vai pegar fogo se você colocar fogo nele normalmente. Eles amarraram eles e colocaram a fornalha 7 vezes mais quente, para garantir que eles virassem pó. Eles queriam que eles virassem pó. E eles arregaram? Eles arregaram diante de tudo isso? Então vamos lá. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, imagina o tanto que estava quente. A hora que abriram, os próprios soldados morreram na hora. Já era para eles terem morrido só na hora que abriu, na hora que chegou perto da fornalha. Não estava quente, estava super, mega, master quente. Os próprios soldados já pagaram com a vida ali, naquele momento. Então vamos lá, vou ler novamente, versículo 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou-se aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Nossa, gente, eu tô arrepiada, eu tô lendo isso aqui, eu tô arrepiada. Gente, o poder de Deus é tão grande, é tão magnífico, que ele estava vendo ali o que estava acontecendo. Não bastaria só os homens saírem dali ilesos. Ele estava vendo o próprio Deus ali, o agir de Deus ali dentro daquela fornalha. Por quê? Porque quando você está no fogo, você não está sozinho. Deus está ali com você. Está escrito aqui na Bíblia que quando você está no fogo, no seu pior momento, quando você acha que você vai virar pó, porque é isso que eles poderiam virar ali, pó, Deus está ali com você. É isso que você tem que ter fé e acreditar, porque Deus vai sempre estar ali com você no seu pior momento, por mais que você ache que você não vai aguentar, que isso não vou. Deus está ali com você. E Deus estava ali com os 3, e Nabucodonosor estava vendo aquilo. E não estava, provavelmente estava aterrorizado com o que ele estava vendo. Porque quando a pessoa prova o poder de Deus
É isso que a pessoa não consegue acreditar naquilo que está vendo. Ele não estava acreditando naquilo que ele estava vendo. Mas está aqui, está declarado. O que salvou esses homens? A fé e a confiança em Deus. E a firmeza diante de fazer aquilo que era correto. Eles tiveram firmeza para fazer aquilo que era correto, independente se custasse ou não a vida dele. Eles viviam sobre princípios. E eles mantiveram os princípios dele desde o começo. Desde não comer o que não era próprio. Desde falar, não, nós não vamos fazer isso, porque isso é contra os nossos princípios. E o que Deus fez por eles? Deus estava ali, no pior momento deles. Deus estava ali, no fogo com eles. No fogo. Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Gente, gravem esse versículo. Capítulo 3, versículo 25. Gravem na mente de vocês. Capítulo 3, versículo 25. Deus está com vocês no meio do fogo. Sempre. Sempre. Quando vocês acharem que estão no pior momento de vocês, saibam que Deus está com vocês no meio do fogo. Sempre. O poder de Deus é assustador. Às vezes eu fico impressionada, porque às vezes você acha que você sabe, aprende tanto, conhece tantas coisas de Deus e às vezes você não conhece nada. Você não sabe nem um grãozinho de areia do que é o poder de Deus, você não conhece. Todos os dias você tem que viver e pedir para que Ele te mostre pelo menos um grãozinho de areia do poder dele na sua vida. E só esse grãozinho de areia já é capaz de modificar toda a sua vida, toda. Um grão de areia do poder de Deus na sua vida já é capaz de fazer transformações inexplicáveis para você e para todo mundo que está ao seu redor. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sárpatras, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Gente, a gente vai num churrasco e sai de lá com o cabelo cheirando queimado, fumaça. Eles passaram por uma fornalha em chamas, 7 vezes mais quente do que poderia ser. E nem o cabelo deles, nada, nem as roupas, nem os mantos, nada, tinha nem sequer cheiro de fumaça. Sabe por quê? Porque só Deus é capaz de fazer você passar por um fogo ardente, por uma prova gigantesca e não deixar nenhum tipo de trauma e não deixar nenhum tipo de resquício em você. Pelo contrário, deixar uma sabedoria, um aprendizado, algo que possa ser usado para você ajudar outra pessoa lá na frente. Talvez o fogo que você está passando agora, a dificuldade que você está passando agora, nada mais é para você aprender com isso, para lá na frente você ajudar outra pessoa, a você tirar essa outra pessoa dessa fornalha. Porque talvez ela não tenha a mesma fé e a mesma força que você tenha, que você teve para sair. E aí é você, talvez, que tem que pegar na mão dela e falar e mostrar para ela o poder de Deus. Olha aqui, é essa fé, é disso que Deus é capaz. E talvez você seja usado dessa forma. Então não importa realmente pelo que você esteja passando, a dificuldade tremenda talvez que você esteja. Mas Deus tem o poder de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E é isso que você tem que crer. Vamos lá, versículo 28. Disse então Nabucodonosor, louvou. Agora vamos ver o que Nabucodonosor disse. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos
Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar os outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego da província da Babilônia. Precisou disso para que todos depois tivessem liberdade de louvar ao Deus certo. Porque se eles não fizessem isso, ia ser mantido outro decreto e independente, ninguém mais teria abertura para poder louvar a Deus. Precisou de 3 homens se arriscarem, entregarem sua vida para que os outros tivessem liberdade no final. E às vezes é preciso que alguém faça um sacrifício maior para que beneficie a outros no final. E o que eles fizeram foi isso, eles fizeram um sacrifício para que outros pudessem ter essa liberdade no final. E o resultado foi que eles foram enaltecidos, o rei promoveu eles no final, mas eles tiveram que ter muita coragem para chegar até aqui. Talvez o que esteja faltando em muita gente, muitas vezes em mim, é coragem para abrir mão de algumas coisas, enfrentar, passar pelo fogo, entender que Deus vai estar ali naquele momento de prova, para depois ser enaltecido, para depois alcançar a vitória. Ok? No segundo vídeo eu volto aqui a partir do capítulo 4.